Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Sou o Pastor Céu. No vídeo de hoje, quero trazer um vídeo para a gente reagir. Nós sabemos que temos muitas pessoas cristãs que desejam serem batizadas com o Espírito Santo, que estão há muito tempo buscando o batismo com o Espírito Santo e não têm conseguido alcançar esse batismo, falar em línguas, né? Eu quero trazer aqui esse vídeo para a gente fazer uma reação, onde esse irmão ele vai trazer algumas chaves para essas pessoas que de alguma maneira pode ajudar elas a destravar esse batismo com o Espírito Santo, tá bom? Na vida delas. Mas antes disso, se você não é inscrito, convido você a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Vou colocar aqui o nosso fone, vou trocar aqui a tela. Vamos estar reagindo aqui, tá? Porque tem pessoas que não entendem e falam, não, irmão, eu acredito que é igual o Pentecostes e tal, o poder de Deus desceu e tal. Meu irmão. E aí, interessante, no Pentecostes, todos. Exatamente. Nenhum ficou pra trás. Ali foram escolhidos pelo Senhor, né? Os 120 que, eram 120 que buscavam, né? 120 que se separaram. Jesus, ressurreto, se apresentou a 500 testemunhas. Mas só 120 estavam lá, 380 perderam, né? Assim, tô falando 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. E ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não obedeceram. Perderam a benção. Entende? Então, a busca do batismo com o Espírito Santo também, eu só estou aqui para te contar, querido, porque eu permaneci. Porque vontade de desistir não faltou. Voz do diabo para falar para desistir não faltou, como deve ter falado para você também. Que chegou para mim, tipo, teve momentos que eu chegava e falava assim, não, deve estar enganado. Acho que o batismo com o Espírito Santo não é para todos. É para alguns especiais. Eu devo ter alguma coisa muito errada na minha vida. Para quem jejua muito. Para quem jejua muito. Mas aí o que acontece? Eu não entendia nada, né? Eu vou começar a contar aqui para você como é que foi. Porque eu fazia tudo isso. Eu fiz tudo. É igual eu. Fiz tudo. Assim, eu matava no jejum. E eu tenho certeza que quem tá me ouvindo também. E eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas que não são batizadas são as pessoas mais corretas. Eu te falo mais ainda. São as pessoas mais corretas. Porque ela tenta fazer tudo certinho para agradar a Deus. Mas ela zelosa. Mas ela não consegue. Mas aí que tá. O Senhor tá nos levantando, pastor, para ajudar essas pessoas. Porque são pessoas íntegras, retas, zelosas, que procuram ajustar a sua vida inteira. Mas por ser tão assim, ela também fala assim, eu não quero pecar contra o Espírito Santo. Será que não é o Espírito Santo? Será que essa língua não é o Espírito Santo? E aí ela começa, barreira. Aí a gente tem que vir, hoje, que a gente vai pegar nesse podcast, vai, derrubando todas. Uma por uma. Vai derrubando todas. Então é isso. Comigo, né? Desde o começo da minha conversão, desde o início, eu olhava as pessoas sendo usadas por Deus. Desde os primeiros dias, eu falava, que coisa mais linda. Que coisa mais linda uma pessoa orando em línguas. Olha que língua linda. Chegava, o pessoal falava em línguas, arrepiava a gente, dos pés à cabeça, parecia que o céu descia. Aí vê um profeta marchando no meio da igreja, levantando a voz e tal. Falei, meu Deus do céu, coisa linda. Tudo aquilo me admirava, eu achava lindo, eu queria viver aquilo. Um pregador trazendo uma palavra com sabedoria, com intrepidez. Então, desde o começo eu me encantei, né? Eu queria viver aquilo, mergulhar. Então, eu sempre fui, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fui muito intenso. Sempre fui muito intenso. Tudo que eu fiz na minha vida, quem me conhece sabe disso. Então, eu sempre me entreguei 100%. E quando eu fui pro Senhor, foi a mesma coisa. Me entreguei 100%. Só que em tudo que eu fazia na minha vida, eu tinha resultado. Rápido. Porque era carnal, físico. Dependia do meu mérito, né? Então, nos esportes, né? Eu fui professor de educação física, eu sou formado. Não trabalho mais na área porque o Senhor me pediu também para entregar. Fui professor de capoeira, né? Tem uma entrega também, uma renúncia também, uma história sobre isso. Muitas pessoas me conhecem. Dei aula, não fui um praticantezinho. Eu dei aula por 15 anos, eu formei professores. Formei 5, 6 professores que davam aula também. Então, teve muitas academias. E o Senhor também me pediu e eu entreguei para ser batizado do Espírito Santo. Porque eu achava que eu não era batizado por causa de alguma coisa. Eu falei, bom, já passou 10 anos. E eu não sou batizado, deve ser a capoeira. Então eu fui e entreguei. Mas o Senhor queria que eu entregasse também. Sim. Mas eu entendi que não era. A gente caça tudo, né? Caça tudo. E eu tô dizendo, você vai santificando tudo, querido. Você vai jejuando mais que todo mundo, orando mais que todo mundo, subindo um monte mais que todo mundo. Tudo você faz a mais. Só que não vai. Eu me lembro que chegou um tempo, pastor, que eu fiquei tão assim. É porque as pessoas... As pessoas que fez isso comigo. Não, você tem que buscar, sem certificar. E eu fazendo tudo certinho. Chegou um tempo que eu falei assim, não vou usar nem camisa normal mais. Comecei só a usar camisa longa, eu acho que é isso. Eu comecei criar coisa. Não é desse jeito, rapaz? Com certeza você tá ouvindo a gente, você deve estar pensando a mesma coisa, deve saber disso também. Você vai começar a caçar coisa doida, né, pra tentar convencer. É isso que é tão triste, isso que, meu Deus do céu, até dói no meu coração. A gente quer convencer a Deus que a gente merece o batismo.
Olha que coisa que a gente incorre por não ser ensinado corretamente. E a gente não tô aqui para julgar as igrejas, não tô aqui para julgar os pastores. Eles também não fazem por falta de conhecimento, né? Eles também não fazem por falta de conhecimento. E a gente tá aqui para ajudar. É para isso que nós estamos aqui, para isso que o Dunamis Cast está aqui, para isso que a gente saiu de São Paulo para vir até aqui. Então eu tinha paixão pelas línguas, eu admirava as línguas dos homens de Deus. Eu ouvia a oração de um homem orando em línguas, ficava ouvindo. Olha. Eu achava lindo. Aí eu tinha decorado as línguas, eu decorava não pra eu ficar falando, mas eu tinha decorado na minha mente. Eu sabia, tipo assim, essa língua aqui é do Davi Miranda. Essa língua aqui é do apóstolo não sei quem. Essa língua aqui é do Marco Feliciano. Essa língua aqui, sabe? Eu conhecia as línguas de cada um, decorado na minha mente. De tanto que eu admirava aquilo. E aí tinha as frustrações, começaram a vir com o tempo. Então como eu era dedicado, então a igreja, os pastores também viam que eu tinha dedicação. Vamos chamar para o ministério. Então, rapidamente, já fui o líder dos jovens. Eu dava escola bíblica para muitos jovens. E eu era líder dos jovens batizados e eu não. Gente, eu ganhava as pessoas para Jesus, as pessoas eram batizadas e eu não. Vai numa vigília, todas vigílias. O que é para fazer? A gente perguntava, o que a gente tem que fazer para ser batizado? Falar glória a Deus e aleluia. Glória. Glória. Você já fez isso? Glória. Chegaram a glória. Funcionou pra você? Funcionou pra você? Pra mim também não funcionou. Chegava pra travar a boca. Não tinha, a boca travava, dava câimbra no maxilar, a garganta acabava a dor. E isso daí não existe, gente. Era glória, aleluia. Aí fala, não, é glória e aleluia. Glória, aleluia. Pra ver se enrolava a língua. Então, assim, é uma pena, assim, uma falta de conhecimento muito grande, né? E nós louvamos ao Senhor porque a internet tem chegado e tem abençoado muitas pessoas. Nossa. E aí, com isso, foi passando. Aí eu ia pras vigílias. Aí chegava na vigília, a mesma coisa. Voltava da vigília, cara, triste, frustrado. A noite inteira orando. Noite inteira e expectativa. E só ficava vendo as pessoas, todo mundo tomado, todo mundo feliz. E ali a gente voltava triste. E ia passando esse tempo. Aí você vai aguentando por uns anos. Gente que nem orava, né? Ele era batizado e o Senhor orava a noite inteira. É, exatamente. Gente que nem... É isso que a gente fala. Por isso que eu digo, né? Não tem esse padrão. Eles falam, não é o padrão de busca ali. Esse padrão de... Mas é um padrão de bloqueios. Posso contar só uma aqui? Pode, fala aí. Da sua casa. Uma pessoa, ela chegou aí pro monte 3 dias sem água e sem comida, sozinho, buscando. Isso aí é bom pra vocês mostrar pra nós. Ficou 3 dias orando, jejuando, buscando o Espírito Santo. E buscava, pregava, expulsava demônio. E a esposa dele, cara, normal, uma mulher normal. E um dia foram pra uma vigília, ele orou a madrugada inteira, até às 6 da manhã, sem parar. E ela dormindo e tava grávida. Cara, dormiu, ela não orou, ela dormiu a madrugada inteira. Na hora de ir embora, chama a fulana lá pra agradecer a Deus. Fez a roda. Ela foi batizada, ele não. Ela dormindo, cara. Vamos agradecer. Jesus tomou ela. O cara, imagina a revolta, se frustrou, né? Só que aconteceu. Ele tava querendo buscar um merecimento pra isso. Exatamente. Aí que tá. É isso que a gente tá falando. Ninguém merece. Não é pelo seu merecimento. Não é pelo merecimento. É compreensão. A mulher é sensível, né? A mulher é mais sensível. A maioria das vezes você pode ver. Mas tem muitas mulheres que não recebem também, mas a maioria é homens. A maioria é homens. Mas tem bastante mulher que não recebe. Uma irmã contou pra mim um testemunho contrário esses dias aí, falando que ela buscava muito, valorizava muito, e o marido dela nem ligava direito, e ele foi batizado e ela não. E até hoje ela tá esperando. Entende? Então, assim, a gente foi passando esse tempo, e o que vai acontecendo? O que eu fazia, né? Vigílias, ia pra tudo que você imagina. Campanhas de monte, idas ao monte constantes, fora de campanha. Eu ia no monte semanalmente, toda semana, sem falha. Buscar Deus sozinho, buscando meu batismo. Todas as campanhas que tinha, pastor Antero, todas as campanhas que tinha, todas. O meu pedido era o mesmo. Não tinha outra coisa que eu queria pedir. Eu não me interessava por nada. Eu não queria saber de dinheiro, eu não queria saber de emprego, eu não queria saber de nada. Eu só queria ser batizado do Espírito Santo. Todas, sabe, você já fez campanha da carta pra Deus? Já fez? Você já deve colocava isso também. Todas as campanhas da carta pra Deus era batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Então, isso daí... Nessa fase aí, se o pastor falar planta bananeira, que você vai dizer, você planta ali. Fazia tudo. Plantava. Cara, e olha que bananeira eu sabia, que era professor de capoeira, fazia bananeira tranquilo. Fazia de uma mão só. É uma fome, cara. É uma fome. E hoje tem muita gente, vai ser um destravar na vida. Então, vocês estão vendo, olha que interessante. A gente tá desmistificando isso. Não tem nada a ver com merecimento. Não tem nada a ver com você fazer para merecer, porque nós não merecemos isso. Obviamente que você tem que estar num ambiente, né? Obviamente você tem que buscar estar num ambiente que carregue poder, né? Mas estas pessoas que têm dificuldade têm outros problemas, que a maioria das igrejas não trata. Sabe o que acontece? Olha a falta da igreja. A igreja, ela ministra poder e quem tiver fé recebe. Quem não tiver, fica lá, não é? O que vai acontecendo? E quantas vezes você vai ver, quantas pessoas já orei? Sabe aquele porteiro da igreja? O cara tá lá, senhorzão já, 20, 30 anos lá.
É aquele cara que tá lá vendo o culto a vida toda, meu. E ele não consegue mais, porque ele fechou. Ele não consegue adorar mais, não consegue rasgar mais, porque ele já viu tudo dentro da igreja. É esse tipo de pessoa. Obreiros, porteiros, pessoas que trabalham, pessoas que são auxiliares ali. Então, essas pessoas criaram, a igreja não tá pronta para ministrá-las. A igreja não tá pronta para pegar, vem cá, filho, vamos entender você. Vamos descobrir qual que é as suas dificuldades pra gente destravar isso na tua vida. Porque, meu, se tinha um cara que merecia, não era aquele cara? Aquele cara. E tem muitos, hein? Que Então, se tinha alguém que merecia, alguém que tá oferecendo muito, e essas pessoas são as pessoas mais dedicadas. Eu era um dos mais dedicados à igreja. Eu era o líder do jovem. Eu pregava em ponto de ônibus, gritando, sem microfone, sem alto-falante, berrando que nem louco. Evangelizava, ponto de ônibus. Gritava, pregava dentro de ônibus. Pregava em parques, no meio dos parques, já expulsaram nós de parque. Andava nas avenidas de prostituta, pregava pra prostituta. Nós evangelizava em favela, levava marmita pra mendigo, nós fazia tudo. Madrugada, evangelizando, tudo, só não tinha poder. Meu. E aí ensinava todo domingo, ensinando os jovens ali as coisas certas e tal. Então foi passando. Então tô te falando, eu sempre fui uma pessoa que amou a palavra de Deus. E eu via isso acontecer na igreja. E eu também via que na palavra de Deus, que eu não era bobo, não adiantava me enganar. As pessoas olhavam pra mim e falavam, rapaz, isso é de Deus, moço. Você explode, a tua cabeça parece um pimentão, parece um tomate pegando fogo. Você sente muito Deus. É o Espírito Santo sobre a tua vida. Só que eu conhecia a palavra, pastor. E aí eu falei assim, meu irmão, não adianta. A palavra tá dizendo pra mim que em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles oravam em línguas. Isso. Então se você, não, irmão, eu sou batizado do Espírito Santo, mas não oro em línguas, querido, não aceita isso pra sua vida, não. Não aceita, não. Porque você vai saber hoje nesse podcast o que a oração em línguas faz pela sua vida. Se você não sabe, a arma que Deus concedeu está gratuita a ti, e você está abrindo mão dela dizendo assim, eu sou batizado do Espírito Santo, mas eu não oro em línguas e tá tudo bem. Tudo bem, se você quiser viver assim, não tem problema nenhum. É igual o ministério com anjos. Quem não quer, tudo bem, fica sem, deixa pra nós. Deixa o benefício pra nós. Deixa pra nós, a gente vai trabalhar os anjos, passa pra cá que a gente, né, tem problema. Entende? Então assim... Tem um amigo meu, quando ele ora, ele fala assim, ele tava com tanta raiva esses dias aí. Que ele falou assim, Senhor, eu quero todos os anjos aqui. Meu Deus, e só você aí, não, vai ficar sem anjo. Tanta raiva que ele tava na guerra, cara. Essa é boa. Ai, todos os anjos, tá vendo? Se você não aprender a trabalhar com os anjos que o Senhor tem destinado a você, você vai ficar sem, porque tem gente pedindo os seus anjos aí. Então a gente ficou nessa busca toda. E foi passando os anos. Eu tenho até hoje, eu tenho um caderno de promessas. Até hoje tem esse caderno, eu tenho 25 anos de convertido. Tem esse caderno até hoje. Todas as promessas que Deus fez na minha vida eu tenho anotado lá. E tem promessas que estão lá marcadas há 25 anos atrás que eu tô vendendo hoje. Ai, que top. Tá bem, meus irmãos? Só até aqui. Seguinte, um pequeno comentário dentro disso aí. Por que muitas pessoas elas não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo? Elas precisam ter uma compreensão sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Em que sentido? O Espírito Santo ele é uma promessa que é dada, que já foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Como o irmão estava falando, não é merecimento. Nenhum de nós merecemos nada de Deus, nem salvação, nem perdão de pecados, nada, a gente sabe disso. Só que Deus, pela sua graça, pela sua infinita graça, concedeu ao ser humano a salvação, né? E o Espírito Santo. Então, você precisa entender o seguinte, o Espírito Santo já foi dado. Em João capítulo 7, verso 38, fala que o Espírito Santo só poderia ser dado depois que Jesus Cristo tivesse sido glorificado. Ele já foi glorificado há mais de 2000 anos atrás e continua sendo glorificado, né? Ele já morreu na cruz, já ressuscitou. Então, o Espírito Santo, ele é uma promessa que foi dada à igreja. Então, já foi dado. Outra coisa, muitas pessoas elas não sabem como que se dá o batismo com o Espírito Santo. As experiências são diferentes. Nem todo mundo foi batizado da mesma forma, né? Tem pessoas que foram batizadas com essa forma aí que ele disse que em muitas pessoas não deu certo, dando glória a Deus. Tem pessoas que foram batizadas desse jeito, deram glória, glória, glória e foram batizadas. Eu já vi relatos assim. Existem pessoas que acordaram, foram dormir, acordaram, estavam falando em língua e dali já foram batizados com o Espírito Santo. Então nós temos várias experiências, vários relatos de várias maneiras que o Espírito Santo usa para batizar as pessoas. A gente não pode definir uma só. Tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, não é o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa que a gente precisa entender é quando o Espírito Santo ele batiza alguém, ele coloca as línguas na mente dessa pessoa. Foi assim que começou comigo, que aconteceu comigo. As línguas vinham na minha mente, só que eu não sabia que essas línguas que estavam vindo na minha mente eram as línguas que o Espírito Santo estava me dando para me falar. Então vinha na minha cabeça as línguas e eu não conseguia entender. Eu ficava, pô, mas que palavra é essa estranha que está vindo na minha cabeça? E vinha uma vontade forte de falar em línguas, só que eu ficava com medo, porque eu achava que eu ia estar imitando alguém, que era invenção da minha cabeça, que eu achava que aquilo não era do Espírito Santo, que eu poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo, que eu estava inventando. As dúvidas clássicas que a maioria das pessoas tem que não são batizadas com o Espírito Santo.
né? Eu tive todas essas dúvidas. Só que eu cheguei a um ensinamento no YouTube onde eu fui ensinado que o Espírito Santo coloca as línguas na tua cabeça, né? O pastor Chris Ayaklome, ele ensina sobre isso também. O pastor, eu acho que ele é pastor Danilo Campos, ele tem um canal aqui no YouTube, ele ensina sobre isso. E várias outras pessoas que ensinam também sobre, se eu não me engano, o pastor Hernani Santos também fala sobre isso. Então as línguas, elas vêm na mente, na tua mente, e você vai ter que abrir a boca e falar as línguas. Pode vir uma palavra, pode vir 2 palavras, pode vir 3 palavras, pode vir uma frase. Comigo começou com 2 palavras, depois aumentou para 4 e depois destravou, né, a linguagem do Espírito Santo na minha boca. E hoje eu falo várias línguas, já mudou várias vezes as minhas línguas, já não são mais as mesmas de quando eu comecei a falar em línguas, né? Então eu acredito que esse vídeo aqui pode te ajudar de alguma maneira a destravar o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que já foi estabelecida, é uma promessa. Então, Cristo foi quem conquistou na cruz e está disponível para a igreja, né? E você precisa entender como que você recebe o batismo. Eu dei aqui só algumas dicas, né? Normalmente, quando o Espírito Santo vai te batizar, você pode ver na sua mente as palavras, elas vão vir na tua mente. Ou ele pode te tomar, né? Na força, assim, e tu já vai começar a falar. Então, varia de uma pessoa para outra. Tu não pode pegar a experiência do teu irmão aqui e achar que a tua tem que ser do mesmo jeito. Não, aí o Espírito Santo tem várias maneiras de batizar uma pessoa. Amém? Espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreve se você não é inscrito. Que Deus te abençoe nesse dia. Em o nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.